E o Vasco? E o Vasco? O Vasco é a hora do Vasco, João. É hora do Vasco? Lógico. Quem fala? São Januário. A torcida está indo, está comparecendo. A gente está enaltecendo o futebol Vasco, do Corinthians, que é líder do campeonato, está ali na liderança. É o time que vem, né, campeão paulista, que vem evoluindo, crescendo com a mão do Carille. Mas o Vasco em São Januário, não é? A hora é essa, é pegar o time do Corinthians do jeito que está, com Fagner, sem Fagner, com Rodriguinho ou sem Rodriguinho, com Romero ou sem Romero, e botar o Vasco para jogar. O momento do Vasco da Gama tem que ser São Januário, porque do jeito que o time está fora de casa, que não rende muito bem, tem que pontuar em casa, né? Tem que pontuar em casa. Luiz Fabiano volta, hein? É um desafio grande para os dois, né? Para os dois? Para o Vasco confirmar o grande momento que vive em São Januário e o Corinthians confirmar a liderança na competição. Então, abrindo mão, né? Sem 3 jogadores que vão estar em suas seleções. E a primeira é um grande teste para a gente ver se esse Corinthians tem força mesmo para chegar lá na frente no final do campeonato e para ver se o Vasco, de fato, novamente é fortíssimo em São Januário. E na década passada o Vasco era quase que imbatível em São Januário. Nesses 2 jogos que jogou... Retrasada, né, Edmundo? Retrasada? Volta 20 anos. Volta 20 anos, é verdade. Ih, rapaz, que coisa. Agora, a torcida do Vasco tem a impressão que se mobilizou para os jogos em São Januário e o jogo é muito bom. O estádio vai estar cheio, né? Teremos aquele clima de caldeirão. Com certeza. E é o primeiro jogo do Corinthians que vai para um estádio que tem massa em cima dele. Os 3 primeiros jogos do Corinthians não foram jogos com massa jogando, com a torcida jogando em casa. Chapecoense em casa, Vitória fora e o Santos. Em casa. Teve o Atlético Goianiense também. Então você vê que hoje, agora é o Vasco. Vai ser a maior pressão? Eu acho. Quem é João. agora? É o Vasco. É o Vasco. Então, mas é exatamente isso. O momento do Vasco com a volta do Luiz Fabiano, né, foi resguardado até... eu estava ouvindo o Edmundo ontem falando aqui na UP, que não concordava muito, que eu também não concordo, acho que tem que preservar, mas é a reação que o Vasco tem que ter, tem que contar com o esforço de todo mundo, né? Poupar um ou outro é legal, mas o Luiz Fabiano é imprescindível o time do Vasco nesse momento. E voltando para São Januário, jogando em casa, com o apoio da torcida e contra um time que vem chamando a atenção pela qualidade técnica, pela supremacia tática, quando a gente vem envolvendo seus adversários, campeão paulista que é, o Vasco tem todo o jogo para mostrar exatamente aquilo que vem para o Campeonato Brasileiro. É cedo, que é 5ª rodada e tal, mas é um jogo de afirmação para o time do Vasco. O Corinthians perdeu um jogo fora de casa esse ano. Né? Perdeu 2. Todos os times brasileiros da Série A, quem menos perdeu no ano, perdeu 2 jogos. Um em Itaquera contra o Santo André e um fora de casa, já falamos aqui, com um gol irregular do Alain Mineiro que matou no braço na volta do pênalti e fez 1-0. Para a Ferroviária, né? Para a Ferroviária. É um jogo que, claro que é difícil jogar contra o Vasco em São Januário, pode ser um jogo para não conseguir vitória. O Corinthians tem um empate até agora e a Chapecoense também. O único tropeço foi justamente em Corinthians e Chapecoense. Acho um jogo difícil, mas acho que o Corinthians é um time, se tiver um duplo, põe o Corinthians em empate. Mais preparado. É mais forte. Enfim. Tem um triplo, não? É, um triplo. Eu já fiquei... Já teve triplo, né? Não sei se hoje ainda tem triplo, duplo. Não tem sei, triplo, tem triplo. Não joga a bola, Lima. Não jogar. 14 jogos esportivos. Muito bem. São 14. São 14, né? 14? Eu confesso que na minha época... Eram 13. Eu era dos 13 ainda. Você vê que eu também não estou jogando faz tempo. Mas é um jogo, o legal do Campeonato Brasileiro é isso, né? A cada rodada você tem alguns ou vários jogos que são muito bons e esse Vasco da Gama em Corinthians... Ô, Edmundo, Luiz Fabiano até agora tá agradando, tá devendo? Como é que o torcedor do Vasco pode analisar até agora? E eu quero saber a sua opinião sobre o Luiz Fabiano até agora no Vasco. Não, ele tá agradando porque o torcedor estava carente, né, de um ídolo e ele chegou, vestiu a camisa, tá correndo, tá lutando e quando a bola passa lá na frente dele, quando o Vasco cria, ele faz gol. Por isso que eu falei que não era a favor dele ter ficado de fora, porque o time foi bem, foi criativo no jogo contra o Grêmio. Faltava um pouquinho de experiência, um pouquinho de malandragem lá na frente, talvez tenha pecado um pouquinho aí o Milton Mendes. Ou, para deixar o Luiz Fabiano fora, teria que ter escalado o Nenê. Mas enfim, depois do páreo corrido, é mais fácil apontar o cavalo vencedor. Mas ele está agradando, principalmente em São Januário, porque o time joga em função dele e ele é um excelente finalizador. Melhorou fisicamente, porque não é fácil você, na idade dele, ficar 4, 5 meses parado como aconteceu com ele, depois que voltou da China, mas está entrando em forma aos poucos e está fazendo os gols. Fazendo uns gols
importantes, principalmente dentro de São Januário. Acredito que esse jogo é a prova de fogo, porque o Bahia veio com o time reserva e o jogo do Fluminense foi um jogo completamente atípico, porque fez 1-0, tomou a virada, empatou e só foi vencer no minuto final. Então, assim, não foi uma vitória... Foi uma vitória convincente por culpa do adversário. Porque o adversário vinha muito bem com 2 vitórias na competição. Né? E o Vasco jogou bem. E jogou bem, então. Mas não foi uma vitória assim tranquila. Não. Uma vitória na garra, na força, na raça do torcedor que apoiou e empurrou o time o tempo inteiro, na inspiração do Manga Escobar, que já no domingo contra o Grêmio foi titular, mas não rendeu. Agora, me deu o branco do camisa 10 do Vasco, que veio da base. Matheus Vital. Esse moleque é bola, Edmundo. Muito bom jogador. Esse moleque então, é bola. O pecado, assim, eu não sou técnico e não quero criticar a parte tática do time, mas me deu a impressão de que ele, ao botar o Wellington e o Jean, ele adiantou demais o Douglas. E o Douglas tem sido o melhor jogador do Vasco na armação, vindo de trás, não lá na frente. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive. Não, ele botou o Douglas para marcar a saída dos volantes, mas o lugar do Douglas é aqui atrás. É a mesma coisa que está acontecendo com o Ilharão no Flamengo. Ele pode jogar na frente. Não, aí você tira o cara da posição que ele rende mais, que é como elemento surpresa. E é um pecado, quando o Vasco tinha a bola, não tinha esse jogador acostumado a estar naquela faixa do campo, porque o Douglas não é um centroavante, teoricamente. Ele fez a função de homem mais avançado do Vasco no primeiro tempo. Eu não gostei nem um pouco do primeiro tempo do Vasco. Era para marcar da proposta o volante, do Vasco. Então, primeiro marcar, só marcar. E aí, os jogadores mais ofensivos estavam também lá atrás até do Douglas, marcando nas laterais. Mas no segundo tempo, não. Acho que o Vasco saiu para o jogo. E aí eu gostei do segundo tempo do Vasco. Mas eu acho isso, que o Douglas passou a ser o jogador mais importante do Vasco, mas ele vai render jogando na posição dele. Não adianta que o Vasco foi no primeiro tempo para perder de pouco ou segurar o empate. Teve contra-ataque? Teve, é do jogo. Né? Teve 1 ou 2 chegadas perigosas. Mas no segundo tempo é que o Vasco, uma vez perdendo, falou, não, vou jogar. E aí equilibrou o jogo. Gostei muito mais do segundo tempo do que do primeiro ontem. Perfeitamente. Agora, pra gente matar aqui o assunto, esse jogo é bom, hein? Quarta-feira, Vasco-Corinthians vai ser muito legal. PVC, puxa aí o seu banco de dados que está dentro da sua caixa craniana e, por favor, nos traga informações. O Luiz Fabiano gosta de fazer gol no Corinthians, né? Gosta. Ele fez, por exemplo, aquele 3-1 antes da viagem pro Mundial em 2012. Ele gosta de fazer gol no Corinthians, sim. E sabe que quando ele estava no Sevilha, e o São Paulo foi buscá-lo em 2011 para voltar em começo de 2012, e ele ligava para o Jornal Juventus e dizia, ele falava exatamente assim, só ele contava no São Paulo que ele falava exatamente assim, as galinhas querem me levar. Isso dá uma confusão. E ele não queria ir pro Corinthians. E aí o São Paulo forçou e conseguiu trazer de volta pro São Paulo. O Alberto Batista era dirigente do São Paulo na época. O Gustavo Vieira foi quem foi, como advogado do São Paulo ainda, fazer um negócio em Sevilha. Ele tinha sondagem do Corinthians e não queria jogar pelo Corinthians e voltou pro São Paulo naquela ocasião. É isso aí, ó.